começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, ciência, comportamento e economia. É isso que a gente vai falar hoje, economia e diplomacia. Quem está aqui conosco é o cônsul da Eslovênia aqui no Recife, Ranier Michel. Ele, entre outras atividades, é também presidente do Rotary Club de Boa Viagem, não é isso? Exatamente. E vem desenvolvendo, através de contatos, tanto no país quanto na Eslovênia, a possibilidade de intercâmbio econômico entre os dois países, o que ele chama de diplomacia econômica. E essa diplomacia econômica ele colocou no papel, ou melhor, na rede virtual, através de uma coluna na Folha de Pernambuco, uma coluna semanal em que ele fala dessa diplomacia econômica. Pernambuco, ele sabe muito bem, é um paulista pernambucanizado, há mais de uma década vivendo aqui, sabe muito bem que sempre foi um estado exportador, desde a época da colônia, onde o nosso açúcar era vendido em toda a Europa, em todo o mundo. E sempre teve essa vocação do negócio exterior. O seu porto é a expressão máxima. Hoje temos uma extensão do Porto do Recife, que é o Porto de Suape, que também mantém essa dinâmica junto ao mundo dos negócios, o mundo literalmente, né? Ranier, o que é a diplomacia econômica? A gente precisa de diplomatas proativos. Os diplomatas brasileiros, alguns deles parecem apenas figuras decorativas, como chamavam antigamente de punho de renda, sabe como colocar um talher, sabe que tipo de prato faz, mas negócio que é bom para o país, trazer recursos e investimentos, deixam muito a desejar. Explique para a gente o que deve ser mudado nessa diplomacia econômica. O processo diplomático tem mudado muito recentemente. A gente pode chamar que tem uma disrupção diplomática, né? Então, as exigências têm mudado muito e a exigência no perfil econômico para gerar negócios da mesma forma, né? Então, a diplomacia econômica vem justamente ocupar esse espaço onde o diplomata, ele não só gera o comércio entre os dois países, né, o comércio internacional, mas o bem-estar entre as duas nações envolvidas. Então, a diplomacia econômica é mais só do que o comércio em si, a balança comercial, importação, exportação. A diplomacia comercial tem uma visão muito mais abrangente entre o bem-estar social, o apoio social entre os dois países, as discussões que englobam não só os países, mas as regiões que ele engloba. Então, hoje nós estamos com uma discussão muito importante com o Estado de Pernambuco, com a DEDIPER, que é através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o vice-governador Raul Henry, e para olhar Pernambuco como um hub. Então, Suape como um hub do Nordeste, ou seja, um porto estratégico, com uma região bem localizada, estratégica. E no caso da Eslovênia, nós estamos puxando esse assunto também a Eslovênia como um hub, ou seja, o porto da Eslovênia, que é o porto de Koper, trabalhar como um hub. Um exemplo, por exemplo, 50% das exportações da Bavária, que é no sul da Alemanha, passam pelo porto de Koper, na Eslovênia, não é pelo porto de Hamburgo. Então, quer dizer, por que esse comércio não está passando por nós, aqui em Pernambuco? Como é que a gente pode fazer esse comércio vir para cá? Então, tudo isso, essa visão maior, faz parte da diplomacia econômica, também trabalhando com o governo do Estado, assim, com Pernambuco, para a gente fomentar esse comércio. É uma visão correta e já conhecida. O Porto de Suape, ou o Grande Recife, tem uma posição equidistante em relação a outras grandes capitais nordestinas, quase que iguais, né? Em relação a Fortaleza, em relação a Salvador. E isso gera, digamos assim, a possibilidade de abrigar ou de desdobrar essas cargas vindas da Europa. Isso é que vocês chamam de hub, né? Exato. Então, com esse porto congênere lá na Eslovênia, seria possível fazer negócio diretamente com toda a Europa Oriental?
É um porto novo, é um porto que não é trabalhado ainda através de swap. Nós estamos numa conversa muito forte com o porto de swap, com a DEDIPER, com a Eslovênia, com o Ministério, enfim, com o apoio das embaixadas, tanto a nossa embaixada em Brasília quanto a embaixada brasileira na Eslovênia, que é o novo embaixador que tem essa visão. O embaixador Renato é novo embaixador, tem essa visão em termos de comércio. Então nós estamos trabalhando isso. E veja, quando a gente fala como hub, ou seja, como um polo de atrativo de negócios no comércio bilateral, a Eslovênia pode ser um mercado novo para o Brasil, por exemplo, para a Europa Central, para os Balcãs. Né, para a Ucrânia, até para a Rússia, você consegue atingir através do porto. Então é um trabalho que a gente está fazendo inovador, pioneiro, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a DEDIPER, e a gente vai agora começar a fazer esse trabalho junto aos empresários, para criar uma cultura de exportação. É aquilo que você mencionou. Nós já temos no nosso DNA, Pernambuco já tem no DNA a cultura de exportação através do açúcar. Agora nós temos que diversificar. A matriz econômica do Estado diversificou nesses últimos anos de desenvolvimento. Agora nós temos que trabalhar com o empresário essa cultura de exportação. O que é que falta nessa cultura? É conhecimento do que acontece na Europa Central a partir da Eslovênia. É preciso também que o telespectador conheça o que é a Eslovênia. A Eslovênia fazia parte da Iugoslávia antiga, não é? Com o desmembramento das repúblicas dos Balcãs, fica quase que defronte da Itália, sendo do outro lado. Não é? Então isso aí abriu várias frentes de negócios para cada país. Escreva um pouco o que é a Eslovênia e o que é o mercado consumidor da Eslovênia, para que haja uma certa afinidade com o que a gente pode vender para eles e comprar deles. Eu digo sempre que a Eslovênia é o mercado meio e o mercado fim. Ou seja, ela é um país que tem 2 milhões de habitantes, então ela não é um grande mercado. Mas a posição geopolítica dela é muito estratégica, assim como o Pernambuco. Então, o tem a visão para exportar para a Europa, ele pode estar trabalhando com um porto com custos menores, uma posição estratégica dentro da Europa, para o mercado da União Europeia, e também pelo mercado da, vamos dizer, Europa Central, da Ucrânia. Então, ele pode trabalhar, por exemplo, a cachaça, ele recentemente, a Sem Açúcar, é um excelente produto de exportação, está começando a trabalhar agora, faz exportação para a Áustria. Então é uma coisa que a gente até quer trabalhar. Por que não vai via o porto de Koper, que é um porto mais próximo? Então são coisas assim que o empresário ele está trabalhando a exportação, mas cabe a nós, no caso a representação consular, mostrar para ele que existe esse novo caminho, que existe essa possibilidade, como consumidor, a Eslovênia, mas também toda a Europa Central como um mercado maior, aí, de um potencial muito grande. Né? Essa diplomacia econômica poderia-se dizer que é uma tendência entre o corpo consular pernambucano, já se vê uma certa mobilização para que isso aconteça? Essa mobilização, essa mudança, ela é gradual, né? A gente percebe isso até através do Itamaraty, os artigos que a gente recebe da FUNAG, da Fundação Antônio Guzmão, que existe um fortalecimento desse raciocínio. Ele não é novo, mas em Pernambuco a gente acredita que a gente está inovando dentro dessa coluna semanal, esse espaço que você tem aberto para esse tipo de diálogo, que é algo novo que a gente está criando. Então, tudo que é novo a gente tem que trabalhar bastante. Então, com o empresariado, a gente tem que estar sempre lembrando que existem as possibilidades, que existem rotas alternativas, não precisa ser Rio, Santos, nós temos swap, e a Europa não tem só Londres, enfim, Hamburgo e outros grandes portos e capitais. Nós temos também países que são estratégicos, como a Eslovênia, que tem a possibilidade de comprar até um potencial maior de crescimento do que já mercados consolidados. E esse é o trabalho que a gente tem feito junto nessa parte. E os diplomatas, eles têm trabalhado muito isso, né? Durante muito tempo se vendeu a ideia que o Mercosul, o mercado comum, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, teriam que fazer negócios em bloco. Mas a gente vê no dia a dia que negociar em bloco é complicadíssimo. Não é melhor uma negociação
país a país do que negociar em bloco? Depende do produto, depende da estratégia do país, depende do Estado que está envolvido. Eu acredito que algumas negociações, por serem estratégicas, por exemplo, para Pernambuco, elas devem ser feitas pelo Estado de Pernambuco, diretamente com a Argentina. Hoje o maior fluxo de turistas aqui, argentinos, é grandíssimo. Recentemente, o cônsul-geral Jaime Bessman, que é um grande amigo nosso, inaugurou a Câmara de Comércio Brasil-Argentina, aqui em Pernambuco. Então, dentro dessa visão proativa de comércio, nós temos grandes desdobramentos. Obviamente, nós temos consulados já estabelecidos. Dos Estados Unidos está há mais de 200 anos presente aqui. Então, nós temos uma rede consular ampla, grande, que tá se mexendo justamente nesse sentido, de incrementar o comércio e as políticas diplomáticas para o crescimento bilateral, né? Você recentemente trouxe um grupo de empresários da Eslovênia para conhecer aqui Pernambuco. Qual foi a impressão deles em relação aos negócios locais? Espanto. Você imagina um empresário que está acostumado no ambiente de negócio de um país com 2 milhões de habitantes, né? 25 anos atrás estava dentro de um regime diferente, político, né? Mais fechado, enfim, centralizador. E chega num país, né, grande, de extensão continental, num estado que provavelmente pela primeira vez eles estavam ouvindo e pela primeira vez pisando e vendo o potencial, né? Eles visitaram o Porto de Suape, tiveram na Fiat, tiveram no Porto Digital e a grandeza, a magnitude, quando você apresenta isso, e é aí que vem a nossa parte, o trabalho que você faz em termos jornalísticos. Esse é o nosso trabalho de divulgar, de mostrar que existe algo mais do que o Sudeste. Então, esse trabalho tem que ser feito e constante, né? A diplomacia econômica, ela faz isso, ou seja, nós temos hoje condições, Pernambuco tem, eu gosto de reforçar, tem um planejamento estratégico até 2035. Poucos empresários conhecem. Recentemente, a PwC lançou um estudo que mostra como será o mundo em 2050. Né? Então, nós temos ferramentas, nós temos estudos para trabalhar isso, e esse é o nosso enfoque dentro da diplomacia. Né? Diante da urgência da nossa economia, com todos esses problemas econômicos já detectados e tentados a correção, a diplomacia econômica ou os negócios exteriores se pensam muito com uma certa urgência, mas isso não acontece com urgência, né? Para você montar uma estratégia de negociação com outro país é uma conversa lenta e profunda, né? Mas eu queria que você me respondesse essa pergunta daqui a pouco. Estão me informando que vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Rainer Michel, cônsul da Eslovênia aqui no Recife. Conversamos sobre diplomacia econômica. Até já.